Oh, meu Deus, olhando para o nosso tema, nós conseguimos criar três relações. Nós temos aqui a espiritualidade, temos a terra e temos o homem. Gostávamos, assim, o homem de Deus, qual é a relação tridimensional que existe entre esses elementos? Qual é a relação que existe entre a espiritualidade, a terra e o homem? Primeiro, a terra já expliquei. Exatamente. E quando Deus fala de terra, Deus não vê o pó. Exato. Não, Deus não vê pó. Exato. Você percebe? Deus não vê o pó. Não, Deus vê a capacidade que a terra tem de transformar. A capacidade que a terra tem de produzir, de gerar. A capacidade que a terra tem de reter. Yes. Você me entende? É por isso que Deus vai usar a terra para defender a mulher que está a ser perseguida por dragão. Ei. Estamos no Apocalipse. Yes. Como é que Deus salvou? Como é que Deus protegeu a mulher que estava a ser perseguida pelo dragão? A terra abriu a boca. Jesus. E a boca da terra engoliu o veneno que o dragão lançou sobre o homem. Estou a decretar e declarar que a terra te defende nas suas aflições. Que a terra te defende nas suas circunstâncias. E essa mensagem, Luanda vai beneficiar essa graça. Luanda vai mover por debaixo dessa graça. Você me entende? Tudo que é da terra de Luanda que te resiste estará reajustado à luz da sua vida. I receive. Então, a terra tem uma dimensão espiritual. Ok? E o homem em si, tudo que vem de Deus, o homem é a imagem, a semelhança de Deus. Yes. Você percebe? Então, tudo existe um propósito. Ok? Então, homem tem a essência de Deus, homem tem a essência da terra. É por isso que o homem tem capacidade de relacionar com a espiritualidade da terra e com a espiritualidade de cima. Jesus. Você me entende? Yes. Ok? A parte da criação do homem vem pelo resultado da espiritualidade de cima. A parte, a fórmula do morfologia do homem vem da parte da espiritualidade da terra. Então, o homem é uma hibridade entre a natureza de cima e a natureza de baixo. Jesus. É por isso que quando essas duas entidades se fundem, eles geram o ser, ele gera algo muito precioso que se chama alma. Alma foi gerado pela hibridade da grandeza de cima, da essência de cima e da essência de baixo. Yes. Então, homem carrega as duas naturezas. É por isso que homem conhece. Um homem tem que perceber a linguagem de cima e a linguagem de baixo. Ei. O homem tem capacidade de se relacionar com a espiritualidade de cima e com a espiritualidade da terra. Yes. Você percebe? A espiritualidade de cima é a espiritualidade de Deus. A espiritualidade da terra é a espiritualidade dos homens. Jesus. Ok? Yes. Então, o homem tem acesso ao reino de cima e o homem tem acesso ao reino de baixo. Yes. É por isso que quando o corpo morre é enterrado. Ok? Então, nessa terra, não existe só árvores. Por debaixo dela, existe um mundo. Ei. Que a Bíblia chama mundo dos mortos. Jesus. Então, homem pode ser ferido pela realidade de cima e pode ser ferido pela realidade de baixo. Ei. Homem pode ser influenciado pela realidade de cima e pode ser influenciado pela realidade de baixo. O que é que influencia a sua vida? Como é que você identifica a realidade que te influencia? Em função das eventualidades que você vive. O resultado que você dá é exatamente a evidência de conhecer, é o índice de conhecimento de você identificar qual é a influência que pesa sobre você. Influência de cima ou influência de baixo? Jesus. É por isso que a Bíblia diz, para nós que já ressuscitamos com Cristo, olhamos para as coisas de cima onde Ele está sentado. Oh, Lord. Porque homem vive olhando pelas coisas de baixo. Homem é atraído, é aprisionado pela realidade de baixo. Jesus. A terra tem capacidade de aprisionar.